Olá, queridas crianças e famílias, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Iniciamos mais um encontro de Ola, oficina de linguagem artística desta semana, através dessa plataforma digital. E já de início eu queria colocar para vocês assim a nossa alegria com os resultados da atividade da semana passada. Tangram e a escolha da música. Quantos vídeos e fotos maravilhosos que nós recebemos por conta dessa produção, por conta dessa atividade. Montagens muito bacanas, muito criativas e escolhas da música que casavam assim, direitinho com a figura formada. Estão todos de parabéns, descobri talentos maravilhosos, crianças com uma voz linda, que dançaram, que cantaram, se expressaram. Gostei muito de ver, vocês estão todos de parabéns e como é bom a gente aproveitar da arte para trazer boas sensações e boas emoções para o nosso coração, não é verdade? Estão todos de parabéns, não só vocês, crianças, mas também as famílias que de alguma forma ajudaram nessa produção, seja ajudando na escolha da música, seja no momento da filmagem, montando o vídeo para vocês. Estão todos de parabéns, agradeço muitíssimo a participação de todos. Bem, eu queria mais uma vez recapitular a nossa aula da semana anterior. Comentamos um pouquinho sobre os índios, passamos pelos africanos até chegar num outro continente, ou seja, demos quase que uma volta ao mundo outra vez. Esse globo é bem pequenininho, mas deve dar para vocês observarem. Saímos aqui do Brasil, atravessamos o oceano e fomos falar um pouquinho sobre a cultura africana e lá da África partimos para um outro país, que eu não vou dizer o nome, porque a gente vai participar agora de um quiz e eu quero ver se vocês ficaram antenados na aula passada. Bem, pessoal, para a gente relembrar alguns conteúdos que a gente trabalhou na semana passada, nós vamos fazer uma espécie de quiz, ok? Um jogo de perguntas e respostas. Eu vou fazer as perguntas, vou deixar algumas opções aqui e vocês vão respondendo daí aquilo que vocês acham que é o mais correto, ok? Bem, a primeira pergunta é a seguinte. Tangram é um jogo de origem, opção 1, indígena, é um jogo de origem chinesa ou é um jogo de origem africana? O que vocês acham? Bem, acertou se você respondeu que o Tangram é um jogo de origem chinesa. Por isso que eu não quis falar naquela hora que país era esse, que a gente tinha passeado também na aula passada. Isso mesmo, o Tangram é um jogo de origem chinesa, segundo alguns historiadores, ok? Bem, pergunta número 2. Segundo a enciclopédia do Tangram, é possível formar aproximadamente 5.000 figuras com as peças desse jogo ou somente 700 figuras. O que vocês acham? Bem, você acertou se você respondeu que é possível formar praticamente 5.000 figuras usando as 7 peças do Tangram, ok? Bem, terceira pergunta. O que significa o nome Tangram? Alternativa número 1, tente e ganhe as 7 peças. Alternativa número 2, tábua das 7 sabedorias. Ou alternativa número 3, habilidades e sabedoria. O que você acha? Bem, se você escolheu a opção número 2, tábua das 7 sabedorias, você acertou. Bem, pergunta número 4. Na semana passada, nós conhecemos um dos pintores mais famosos do mundo e um dos grandes representantes do cubismo, uma forma de fazer arte utilizando as figuras geométricas. Vocês lembram que comentamos sobre isso? Bem, eu queria saber qual é o nome desse pintor. Opção 1, Salvador Dalí. Opção 2, Pablo Picasso. Ou opção 3, Cândido Portinari. Qual dos 3? Bem, você acertou se você escolheu a opção 2, Pablo Picasso. Sim, ele é um dos pintores mais famosos do mundo e um dos grandes representantes do cubismo, ok? Bem, vamos para a penúltima pergunta.
Descobrimos que Picasso se inspirou na arte africana para produzir muitas de suas obras, em especial as máscaras africanas. Segundo a cultura de lá daquele continente, o material mais utilizado por eles para produzir máscaras e esculturas era o que, pessoal? O metal, as pedras preciosas, a terracota, que era uma espécie de argila, ou a madeira. Qual desses 4? Será que você lembra? Você acertou se você escolheu a última opção. A madeira era o material mais utilizado pelos africanos para produzir as máscaras e também as esculturas. E vamos para a nossa última pergunta. Vimos também que muitas peças africanas, da arte africana, elas foram levadas por povos colonizadores e ainda hoje se encontram em museus de outro lugar. Bem, que lugar é esse? Onde estão as peças africanas? Boa parte delas. Opção 1, em museus da Europa. Opção 2, em museus na Ásia. Ou opção 3, em museus na América. O que vocês acham? Bem, você acertou se você falou que grande parte dessas peças se encontram em museus da Europa. E aí, depois me diz quantas dessas 6 opções você acertou, ok? Bem, pessoal, a nossa última pergunta do quiz, ela falou sobre museus de alguma forma, né? Dia 18 de maio, semana passada, foi comemorado o Dia Internacional dos Museus. E, de alguma forma, a nossa atividade de hoje tem tudo a ver com esse local, que tem tudo a ver com arte. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nas próximas informações e ficassem de olho, porque hoje a gente tem uma atividade muito legal para produzir também, tá? Vamos lá? Museu é uma palavra de origem grega que significa templo ou morada das musas, ou seja, um local de inspiração divina e de onde provinham aquelas que estimulavam a criatividade dos artistas e intelectuais. O primeiro prédio a receber este nome foi a Biblioteca de Alexandria, destruída no ano de 640. Um museu guarda os registros do tempo, coleciona, estuda, cataloga, documenta e conserva objetos que são capazes de contar a história. Por isso, a maioria é aberta ao público, ou seja, todos podem visitar, e está a serviço do conhecimento e da informação que contribui para o crescimento da sociedade. Dependendo do tipo de acervo, ou seja, dos objetos e diversos materiais que o museu possui, ele pode ser classificado como um museu de arte, científico ou histórico. Esse acervo é montado a partir de doações particulares ou pela compra de obras por parte do governo ou instituições ligadas ao museu. E você? Aposto que já visitou um ou vários museus. E que lembranças você guarda deste espaço? Aqui no Rio de Janeiro temos algumas boas opções. Museu de Arte do Rio, Museu do Amanhã, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aqui pertinho, o Museu Casa do Pontal, que está de mudança para uma nova instalação na Barra da Tijuca, depois das constantes enchentes. E como não lembrar do Museu Nacional, aquele que sofreu um incêndio há quase 2 anos atrás. Foi criado em 1818, a partir de um decreto de Dom João VI, e ao longo de 200 anos tornou-se referência nacional com um acervo de mais de 20 milhões de itens. Dando um pulinho em São Paulo, como não lembrar do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e que recebeu a exposição Tarsila Popular, com 92 obras de Tarsila do Amaral, levando em 4 meses mais de 402 mil pessoas ao museu. Esta exposição ficará para a história.
Ano passado, passeamos em sala pelo Museu Casa Guimarães Rosa, por conta do projeto de Ola, e também pelo Instituto Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo. E do Brasil para o mundo, inclusive para aqueles museus que até hoje guardam muitas das obras de arte africanas que falamos na aula passada. Em tempos de pandemia e para evitar a disseminação do coronavírus, museus do mundo inteirinho vêm oferecendo visitas virtuais para que de dentro das nossas casas possamos conhecer obras de arte mundo afora. Isso não é o máximo? O Google Arts and Culture permite que você adentre os museus mais importantes do mundo. Deixarei a indicação no mural da plataforma da escola para que vocês possam fazer esse, digamos, passeio. E vamos para a atividade da semana. Mundo afora, as pessoas andam fazendo releituras de obras de arte, só que não em telas, nem pintando quadros, e sim usando os próprios recursos que possuem em casa. Uma espécie de quadro vivo, digamos assim. Aqui temos o quadro original e a releitura ao lado realizada por uma criança. O primeiro passo é escolher uma obra de arte de que você goste. Pode ser um quadro muito conhecido ou não, de um pintor brasileiro ou de um outro país. Escolha uma pintura fácil, que apresente cenário e objetos que você tenha disponível em casa. Como se trata de uma releitura, não precisa ser idêntico, é claro, mas é preciso manter a ideia do quadro original. O segundo passo, com a ajuda de seus responsáveis, escolha o figurino, ou seja, a roupa mais parecida com a da obra original. Em alguns casos, quem sabe um vestido ou um chale da mamãe, ou um terno do papai. Improvise os acessórios e o cenário. Vale mesmo, em alguns casos, usar de maquiagens e penteados, se assim seus pais permitirem. Entre no clima da obra. É importante também reproduzir as mesmas posturas e expressões faciais da obra de base. Terceiro passo. Vale também, como opção, representar um autorretrato ou uma imagem de um desses artistas conhecidos. Talvez Tarsila do Amaral, quem sabe Cândido Portinari, Salvador Dalí ou mesmo o nosso tão falado Pablo Picasso. Se você tiver outras ideias, também está valendo. Quarto passo, hora de fotografar a sua obra de arte. Porque, de repente, você virou uma espécie de quadro vivo. Ao encaminhar sua foto para o e-mail indicado no mural, é muito importante que você também envie a figura da obra original, com a identificação da mesma, nome da obra, ano em que foi produzida e por qual artista plástico. Se assim você desejar, sugiro também buscar alguns vídeos ou informações sobre a obra e o artista que você escolheu. Mas isso fica como uma sugestão, ok? Ampliar nossas descobertas é sempre muito válido, não é mesmo? Bem, tenho certeza de que com a criatividade e parceria de crianças e famílias, transformaremos nossa semana em uma bela e riquíssima exposição de obras de arte. Nossa escola, mesmo que virtualmente, vai virar uma grande galeria. Estou curiosa para ver a sua obra. Uma excelente semana para todos vocês, um abraço apertado cheinho de muitas saudades. Até o próximo encontro!